Palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 2, de 12 a 14. Temos pregado nessa carta expositivamente. Estamos dando um tema para cada mensagem. Então abra sua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Diz assim: filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te bendizemos, mas estamos, ó Deus, com a tua palavra aberta, a tua palavra foi lida, Senhor, e nós queremos agora encontrar, Senhor, resposta, guarida para os nossos corações, para a nossa caminhada cristã. Senhor, que Tu fale aos nossos corações, no poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, usando o Teu servo que aqui está. Nós dependemos totalmente do Senhor, então abra, Senhor, os nossos ouvidos, para ouvirmos e abre o nosso entendimento, para entendermos, Senhor, aplicar e sairmos daqui renovados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, no último dia 12, agora a semana que passou, a nossa IPB, ela completou 162 anos em solo brasileiro. O nosso missionário, o reverendo Asbel Green Simonton, plantador da IPB, esse jovem, ao vir para cá, no seu ministério, ele enfrentou muitos desafios aqui no Brasil, numa terra estranha. Ele deixou a sua pátria nos Estados Unidos e veio para o Brasil ainda jovem e solteiro, né? Não era casado. 3 anos depois de estar aqui, foi que ele voltou aos Estados Unidos e casou-se com Ellen no dia 12 de janeiro de 1862, 3 anos após vir para o Brasil. Regressaram ao Brasil em julho de 1863. No fim de junho do ano seguinte, Ellen faleceu 9 dias após o nascimento da sua filhinha, que também recebeu o seu nome de Ellen. Para vocês verem, num período curto, veio para cá solteiro, voltou 3 anos depois, casou. 1 ano e pouco depois que chegou aqui, morre a sua esposa, e fica a sua filhinha, que ficou sendo cuidada pelo seu irmão e a sua cunhada. O seu ministério, irmãos, de Simonton foi muito curto, mas durante seu trabalho missionário e pastoral, Simonton plantou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja, criou o jornal Imprensa Evangélica em 1864, organizou o Presbitério do Rio de Janeiro em 1865 e fundou o Seminário Primitivo em 1867. No final de 1867, ele sentiu-se adoentado e veio para São Paulo, onde a sua irmã, aliás, a irmã e o seu cunhado, eu tinha invertido aqui, criava a pequena Ellen. E o seu estado de saúde se agravou, e ele veio a falecer no dia 9 de dezembro,
acometido de febre amarela. 9 de dezembro daquele ano que ele veio para São Paulo, né, do qual foi citado aqui. E, irmãos, o seu ministério então durou aí em torno de 8 anos e 4 meses aproximado. Tempo curto, rápido, mas muito abençoado por Deus. Simonton foi um pastor firme na palavra e na doutrina reformada. Foi dele que os primeiros presbiterianos aqui no Brasil aprenderam. Foram discipulados. E nós depois também, irmãos, fomos alcançados por esses discípulos que foram discipulados por Simonton, não é? E esses discípulos foram aqueles também que pregaram a nós. Só para você ter ideia, a igreja primeira que veio para o Brasil, que firmou raízes, foi a igreja presbiteriana, que se organizou, né, que evangelizou. Então o evangelho chegou a nós através desses irmãos. Mas, irmãos, o legado de Simonton, a sua perseverança, a sua coragem, a sua firmeza na fé, nos influenciou a continuar a nossa jornada como igreja presbiteriana do Brasil, aqui nessa terra. Eu quero chamar a sua atenção, porque, irmãos, também o apóstolo João também deixou o seu legado ministerial para a igreja de Jesus na terra. E um legado muito maior, porque o apóstolo João, ele seguiu junto com Cristo por 3 anos de discipulado. Ele conviveu com Cristo durante o seu ministério. Ele estava com Cristo ali na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. E João continua o seu ministério, a sua vida pastoral, não é? E deixou um legado para a vida da igreja cristã. O Evangelho de João e as suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. E os seus escritos nos desafia a continuarmos corajosos e animados. E é o que nós veremos na mensagem dessa noite. No texto lido, o apóstolo traz uma mensagem de encorajamento aos irmãos e às irmãs da igreja da Ásia. E com certeza a cada um de nós, a mim e a você. João, até aqui, nós aprendemos que ele aplicou o teste moral e social para combater os ensinos dos falsos mestres que estavam se introduzindo no seio da igreja de sua época. Aqueles irmãos, eles precisavam avaliar o ensino dos apóstolos para saber se eles estavam permanecendo firmes na fé, ou se eles estavam sendo conduzidos pelos falsos mestres, pelo gnosticismo. É importante observar, irmãos, que João, em nenhum momento, João chamou aqueles irmãos de herege, em nenhum momento João acusou aqueles irmãos de estarem seguindo o gnosticismo e esquecendo Cristo. Mas João, ele escreve essa carta para que aqueles irmãos não viessem a se esquecer de Cristo. Que eles não viessem se esquecer da teologia bíblica, das verdades bíblicas, da doutrina bíblica. João escreve para alertá-los do perigo que os falsos ensinos poderiam trazer e desviá-los da verdade. João aplicou o teste moral com respeito à obediência e à ética cristã, pela qual se conhece o verdadeiro cristão, um verdadeiro imitador de Cristo. Pregamos sobre isso nas mensagens anteriores. Em seguida, João aplicou então o teste social do amor para com o outro, do irmão para com outro irmão, de você para com o seu próximo. E nós sabemos, irmãos, o quanto que nós precisamos viver esse amor. E nós somos testados, irmãos, nesse período de igreja, esse período no dia da mensagem, nessa semana, como nós fomos testados nessa área do amor na igreja. Como nós precisamos viver o amor cristão de uns para com os outros, de perdoar, de dialogar, de falar, não é? E continuarmos a vida cristã. João agora dá uma pausa aos testes para encorajar e animar e confortar aqueles irmãos. Talvez aqueles irmãos estavam recebendo aquelas exortações, e eles estavam dizendo, mas isso é um peso para nós. E João agora traz conforto a esses irmãos. As suas palavras
para confortá-los e encorajá-los a continuar a vida cristã. E aqueles irmãos, eles precisavam de ajuda e eles precisavam também compreender o estado de relacionamento deles com Cristo. Eles precisavam estar cientes daquilo que Cristo já havia feito por eles. E é daqui que vem o nosso tema, o relacionamento dos cristãos com Deus. O relacionamento dos cristãos com Deus. E é disso que o apóstolo João vai falar aqui. João apresenta 3 estados em que os cristãos se encontram no seu relacionamento com Deus e que serve de encorajamento para eles ou para nós não desanimarmos. Mesmo que nós venhamos a sermos provados por Deus, esses encorajamentos, essas palavras vão servir para nós permanecermos firmes. Então, quais são esses 3 estados? Ou essas condições que nós estamos, que nos encorajam? Meus irmãos, a primeira está no versículo 12. O primeiro estado é que todo cristão está perdoado por Deus por causa do nome de Jesus. O versículo 12 diz: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. A outra tradução, se eu não estou enganado, não coloca o nome Jesus, né? Mas aqui fica claro que é Jesus por todo o contexto que é escrito. Mas, irmãos, nós já argumentamos anteriormente, nas outras mensagens, que João usa por várias vezes a palavra filhinhos ou filhos nesta carta. A ideia que nós podemos ter é que João se refere ao fato aqui da adoção, de que nós já somos filhos de Deus, que nós já somos perdoados por Deus. E também, provavelmente, João os chama de filhinhos por ser pai na fé daqueles irmãos e daquelas irmãs. E por isso que ele escreve essa carta àquelas igrejas da Ásia. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu quero aqui agora chamar a sua atenção para alguns tempos verbal aqui desta carta, para que possamos assim dar sequência, não é, nesse primeiro estado que nós citamos aqui de relacionamento com Deus. Ele diz: escrevo a vocês. O verbo escrever aqui, primeiramente, aparece, né, no tempo presente. Ele repete por 3 vezes nos versículos 12 e 13, mas no versículo 14, ele escreve o verbo escrever no passado, também por 3 vezes. Nós não sabemos, meus irmãos, de maneira correta o porquê dessa diferença. Nenhum comentarista consegue ter uma posição firme sobre isso. A única coisa que nós sabemos, diante dos teólogos que estudam, que comentam essas cartas, é que o que é mais correto é se usar todos os verbos no presente. Então tem alguns que argumentam que foi outra carta que João escreveu, que essa carta não apareceu, mas ninguém tem prova. Então eu quero ficar aqui com a base firme aqui, de que todos esses verbos poderiam ser escritos no presente, embora no grego, no versículo 14, se encontra no passado. Então, a nova linguagem de hoje, a Bíblia viva, ela já transcreve, né, ou traduz todos os verbos no presente. E o reverendo Nicodemos, vice-presidente da nossa igreja, que escreveu um comentário sobre 1 João, ele diz assim, abre aspas: cremos que o sentido é mesmo eu escrevo em todas as ocorrências do verbo. E com todo o respeito aqui que eu tenho a vocês, e também ao reverendo Nicodemos, ele é doutor, né? Ele se preparou muito mais do que eu, e muito mais do que muitos pastores na IPB, para ter essa convicção de dizer essa verdade aqui para nós. Tá bom? Então nós vamos tomar aqui como direção todos os verbos no presente. Então, voltando ao versículo, João diz: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Ou seja, meus irmãos, João escreve aqui agora dando um motivo pelo qual ele escreve, pelo qual ele faz, pelo qual ele está encorajando esses irmãos. E ele está dizendo aqui que o motivo é que esses irmãos
são perdoados por causa do nome de Jesus. Mas não é literalmente aqui por causa do nome de Jesus. O perdão que o cristão recebe se dá por meio do nome de Jesus, mas isso quer dizer por meio da sua pessoa, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra na cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Através do seu sofrimento, através da vitória sobre a morte, através da sua ascensão, da sua volta ao céu, tudo que está incluído, o nosso Jesus que venceu, aleluia. E foi Ele que morreu na cruz, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados, pela nossa redenção. Então João queria que os seus irmãos e as suas irmãs pudessem entender que não era e nem é um conhecimento aqui, não é? Apenas esotérico e secreto, como ensinavam os gnósticos, que segundo esses falsos mestres, não é? Eles eram dados como iluminados. E por causa dessa iluminação, desse conhecimento que eles tinham, eles diziam que eram perdoados. Mas vão agora estar consolando esses irmãos, encorajando esses irmãos, crentes em Jesus, que eles são perdoados por causa do nome de Jesus, do sacrifício de Cristo. Aleluia. João está certificando aqueles irmãos e irmãs, e também a nós que já nascemos de novo, que o verdadeiro evangelho, que as boas novas é que nos torna perdoados por causa de Jesus. Esse é o testemunho que o apóstolo Paulo também dá, meus irmãos. Lá em Antioquia, você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, 38 e a 39. Esse é o testemunho que Paulo dá logo pouco tempo depois da sua conversão. E ele vai dizer lá: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. É por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Justificados aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é o mesmo que perdoado. É o mesmo que dizer vocês foram feitos justos por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. A guarda da lei não podia justificar, mas aquele que crê em Cristo, por meio dele, é justificado, perdoado e tornado justo por Deus, porque Deus aceitou a justiça de Cristo. Aleluia. Pedro e João, quando estava perante o sinédrio, também testemunha, lá no capítulo 4, versículo 12. E ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só é através de Jesus Cristo. Esse é o motivo porque somente Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Só o Salvador pode perdoar pecados. E foi o próprio Jesus, meus irmãos, que declarou essa verdade ao curar o paralítico de Cafarnaum. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 5. Diz aí que João registra, escrevendo esse evangelho, que depois Jesus foi criticado, foi zombado. E ele respondeu aos escribas e fariseus que o julgavam, blasfemando contra ele. E aí Jesus responde, e ele vai dizer: mas isto é para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E em seguida Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Primeiro, Jesus se preocupou com a vida espiritual daquele homem, que estava morto espiritualmente, que precisava do perdão. E depois Jesus curou ele do seu físico e mandou ele de volta para casa. Meus irmãos, isso se encontra lá em Lucas 5, 20 e 24. Mas também Jesus disse para a mulher pecadora: os teus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 48. Nós vamos encontrar muitas outras referências, como João capítulo 8, quando Jesus também perdoa a mulher adúltera e diz a ela: vá e não peques mais. Mas, queridos irmãos,
Esse é o estado em que todos os cristãos se encontram no seu relacionamento com Deus, eu e você. Foi sobre isso que Paulo escreveu o capítulo 8 de Romanos, nos certificando dessa verdade, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o nosso relacionamento com Deus, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. E agora esse estado que nós se encontramos servem de encorajamento para não desanimarmos na nossa caminhada cristã, na nossa missão que nós ainda temos aqui na terra. E era isso que João estava certificando às igrejas da Ásia. Ao segundo estado, é que todo cristão conhece verdadeiramente a Deus. Versículos 13a e versículo 14a. Diz assim: pois escrevo a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Depois, 14a, filhinhos, escrevi a vocês, porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Irmão, João escreve chamando aqui filhinhos, pais, e no versículo 14, jovens. Aqui o apóstolo classifica a igreja por faixa etária, mas pode ser entendido literalmente, idosos e jovens, ou figuradamente, tá? Aqui, o grau aqui que ele está colocando pode se referir à maturidade de vários membros da igreja, mas todos são filhos de Deus, tanto os filhinhos, como os pais, como os jovens. Provavelmente ele aqui quer dizer os graus de maturidade, de diferença de um para outro. Mas a verdade é que essas verdades que ele diz aqui é para toda a igreja. É para todo aquele que já nasceu de novo, é para todo aquele que é filho de Deus. Então ele usa essa frases poéticas aqui, um texto que a gente pode dizer que é poético, pela repetição que tem. Tá? Mas o que é importante para nós aqui, meus irmãos, é que essas verdades é para toda a igreja. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala também do seu processo de maturidade. Por isso que nós aplicamos aqui esse entendimento, não só eu, mas os comentaristas aqui. Ele pode estar falando sim, de filhinhos na fé, jovens que já estão um tempo andando, e os pais que são aqueles que estão pregando, doutrinando, discipulando, ajudando os mais novos. Paulo chegou a dizer lá, eu esqueci de notar a referência aqui, deixa eu ver, 1 Coríntios 13:11, se você quiser abrir, pode abrir lá. Quando eu era menino, Paulo diz, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está lançando luz aqui, você pode ver em dois tempos, a questão da maturidade dele como homem, mas também Paulo está falando da sua maturidade espiritual. Tá? Então, meus irmãos, a igreja de Jesus é, portanto, uma família que reúne pessoas de todas as idades na vida espiritual, de todas as idades também como pessoa. Todas essas pessoas que estão na igreja, que já nasceram de novo, são filhas de Deus, mas todas elas estão em processo de maturidade espiritual. Então aqui nós estamos só defendendo essa causa, porque que chama filhinhos, pais e jovens. Mas voltando aos versículos, João afirma que todo cristão, esse é o entendimento que nós temos, todos que já nasceram de novo, conhece verdadeiramente a Deus. Essa é a verdade central desses versículos. Conhecem a Deus. Ele diz, pois escrevo a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Filhos, escrevi a vocês, porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então João deixa claro que todo filho de Deus, todo renascido, conhece a Deus. No primeiro momento, João fala que os pais conhecem aquele que existe desde o princípio. E como pais maduros espiritualmente, estavam prontos então a transmitir esse conhecimento aos outros. Irmãos, para João,
Deus existe desde o princípio, em contraste aqui com os deuses do gnosticismo. Porque o nosso Deus é eterno, não é? Isso por Deus ter se revelado na sua palavra. Isso por Deus ter se revelado àqueles irmãos que o conhecem agora. E esse conhecimento de Deus, meus irmãos, é o conhecimento que traz a salvação. É o conhecimento que traz a vida eterna. É o conhecimento que traz a libertação da alma, a transformação da vida. E não é o falso conhecimento aqui que João está combatendo ao mesmo tempo. Não é o falso conhecimento do gnosticismo, a gnose aí, os ensinos dos falsos mestres, que ia trazer a salvação. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus. E João está afirmando que esses irmãos conheciam a Deus. Não é que eles iam conhecer, eles já conheciam a Deus. No segundo momento, João deixa claro que tanto os pais, filhos e jovens, na qualidade de filhos de Deus, todos o conhecem. Todos têm a mesma filiação. Todos foram adotados espiritualmente. Todos são filhos de Deus e todos conhecem aquele que é desde o princípio. Isto é o mesmo de reconhecê-lo como nosso Pai eterno. É o mesmo de reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas, aquele que existe antes da criação. É ter o mesmo conhecimento que teve Moisés, meus irmãos, quando orou: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, versículo 1 e 2. É desse conhecimento que João está tratando. O verdadeiro crente conhece a Deus. Todos os filhos de Deus conhecem a Deus. O Deus eterno, o Deus que não foi gerado. Quem nos conhece, quem nos concede esse conhecimento, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É fruto da revelação espiritual que Ele nos concede. Mateus capítulo 11, 25 a 27, se você quiser abrir sua Bíblia. Mateus 11, 25 a 27. Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ele escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí Jesus vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Claro que todo conhecimento procede de Deus. Jesus é Deus encarnado, e Ele como Filho na terra, como Salvador, Ele está dizendo que Ele é que revela a quem o Filho quiser revelar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. O conhecimento de Deus e do seu Filho é somente para aqueles a quem o Filho Jesus quis revelar. Eu e você recebemos essa graça. Amém, queridos? Cristo se manifestou e se revelou a nós, claro, por obra de Deus, por obra do seu Espírito, pela obra da sua palavra. Ele se revelou a todos nós que cremos nele, e nós só cremos porque ele se revelou a nós. Hoje, irmãos, nós gozamos deste conhecimento, e por isso temos comunhão com Deus, por isso temos comunhão com Cristo, por isso temos comunhão com o Espírito Santo. Assim podemos, como João, eu e você, aqui estarmos certos de que somos encorajados a permanecer nele, em um relacionamento verdadeiro que cresce a cada dia, mesmo que seja diante das provações que vêm sobre a nossa vida, como tem vindo esse tempo do Covid, a escassez, às vezes até na nossa mesa, a carestia que tem vindo, a dificuldade para vivermos esse tempo. Mas o Senhor está nos encorajando, dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados, você tem um conhecimento de Deus para prosseguir,
Você tem um Deus criador de todas as coisas, o Deus preservador de todas as coisas que está com você. Isso era o que João queria que aqueles irmãos compreendessem e pudessem se sentir animados e confortados para continuar. Então, o primeiro estado, todo cristão está perdoado. Segundo estado, todo cristão conhece verdadeiramente a Deus. E o terceiro estado é que todo cristão vence e resiste o maligno. Versículos 13, a parte B, e o versículo 14, a parte B. Então, jovem, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Agora, João os designa como jovens aqui, como falamos anteriormente, e diz que eles têm vencido o maligno. Todos aqui, né? Já que nós falamos, todos os filhos têm vencido o maligno. O maligno a quem João se refere aqui é o próprio diabo. É aquele que é a expressão maior de todo o mal. Então, é Satanás, é o diabo. João desenvolve, irmãos, essa verdade na sequência de toda a sua epístola. Nós vamos pregar sobre esse texto, mas temos que citar aqui. Não é porque João vai desenvolver essa verdade sobre o mal, sobre Satanás na sua epístola. E tem a ver com essa mensagem dessa noite para que a gente possa entender o porquê que nós vencemos e resistimos ao maligno. Então, você pode ir lá para o capítulo 3:8, para você acompanhar, 1 João 3:8. Vai dizer assim lá: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Meus queridos irmãos, aqui João nos faz conhecer que os verdadeiros cristãos, os filhos de Deus, não vivem mais na prática do pecado. Não tem mais prazer de viver praticando o pecado, de viver na prostituição, no adultério, nos vícios. Seja o pecado que você imaginar, como a mentira e outros, qualquer pecado, nós não temos mais prazer. Nós não vivemos mais na prática. Pois quem vive praticando o pecado é filho do diabo e não é filho de Deus. É isso que João deixa claro aqui. Lá no capítulo 3, o versículo 12, você pode ir para lá agora. Diz assim: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Queridos irmãos, aqui João diz que quem é de Deus não é dominado pelo maligno, como foi Caim, que odiou o seu irmão e matou o seu irmão. O verdadeiro cristão é aquele que encara o seu irmão de frente, que conversa, que pode até sair, né, da linha, mas resolve, perdoa, abraça. O verdadeiro cristão não vai invejar o outro, não vai odiar o outro ao ponto de matar. Ainda no capítulo 5:19, vai lá para o capítulo 5:19. João vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora João diz que o mundo inteiro recebe a influência do maligno, daquele que tem o poder aí, né, de operar o mal. Nós sabemos que o poder dele é limitado, né, mas foi dado a ele. Mas os filhos de Deus já foram libertos do poder e do domínio do maligno, porque aí é o mundo que jaz no maligno, mas os filhos de Deus não estão mais aí sendo dominados, né, por Satanás. Então João apresenta nesses versículos que o maligno é a expressão maior de todo o mal. Porém, Deus concedeu a vitória a todos os seus filhos através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem aqui. E não pelo o conhecimento dos gnósticos, mas pelo conhecimento que Deus deu a cada um. Jesus foi quem concedeu, meus irmãos, a libertação,
a todo cristão, até mesmo os eleitos que ainda virão. Todos são libertos através de Cristo. E cada um é libertado como filho de Deus das garras do diabo. Olha o que Hebreus nos diz, capítulo 2 de Hebreus, versículo 14 e 15. Esse texto é muito lindo, é um texto que você devia marcar na sua Bíblia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente. Olha, Paulo falou disso lá no capítulo 8 de Romanos, quando nós lemos, né? Participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha aqui, irmãos, em sequência. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Cristo nos libertou dos nossos pecados, nos libertou do poder de Satanás. Nós somos livres, amém, queridos? É isso que a palavra de Deus está nos garantindo aqui. Olha, ainda João 3,8, repetindo aqui, né, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não tinha lido esse texto ainda, eu me enganei aqui. João 3,8, 1 João 3,8. Então Jesus se manifestou, o Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E é por isso que o apóstolo está certificando a igreja da Ásia, aqueles irmãos, que eles já venceram o maligno. Jesus também se manifestou para salvar o seu povo da escravidão do pecado, de uma vez por toda. Embora já falamos disso. Agora somos um povo livre e vitorioso pela fé. Temos a proteção de Deus. E João vai dizer que, por causa disso, o diabo não nos toca. Querido, o crente não fica possesso. Esses ensinos vêm dos falsos ensinos, dos falsos profetas, que têm se levantado no nosso meio aqui no Brasil. O verdadeiro nascido de novo, o eleito, o diabo não toca. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus não mente. João 5,18. 1 João 5,18, abra sua Bíblia aí, diz lá: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. O diabo não toca em você, não toma posse da sua vida, ele tenta, ele é tentador. Mas, meus irmãos, quero voltar ao texto principal. João continua dizendo: jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. O apóstolo João agora, irmão, apresenta a razão pela qual aqueles irmãos eram fortes e vencedores contra o maligno. Sabe o que é? O permanecer da palavra de Deus em suas vidas. Não é deles permanecer na palavra, mas da palavra permanecer neles. Da palavra permanecer em você, de permanecer em mim, de permanecer em nós. O Alex, de vez em quando eu cito ele aqui, porque um texto da Bíblia, ele diz que quebrou o coração dele. Ele sabe disso. Ele nunca vai esquecer. É a palavra que entra em nós. A palavra de Deus permanece em vocês. Aqui está incluindo todas as escrituras do Antigo Testamento. Todas as palavras de Jesus e as mensagens apostólicas que aqueles irmãos tinham recebido. Tudo o que eles conheciam a respeito de Deus permanecia neles. A força para vencer vinha da palavra de Deus plantada nos seus corações pelo Espírito Santo. Assim, aqueles irmãos estavam confirmados no Evangelho, estavam confirmados na verdade, e certamente aqueles irmãos estavam prontos para vencer os ensinos dos falsos mestres, os ensinos do diabo, que rodeava, tentando desviá-los da fé. Esses que a palavra permanece são os que são comparados, meus irmãos, por Jesus
à boa terra na parábola do semeador. Estamos já quase concluindo. A semente caiu em boa terra e deu fruto, produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Estes são os que ouvem a palavra e a compreendem. Mateus 13, versículo 8 e 23. Estes são os que são vencedores. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos o segredo de sermos fortes e vencedores, porque a palavra de Deus permanece em nós, porque a palavra de Deus permanece em você. É a palavra de Deus em nós que nos mantém firme contra a mentira, nos nossos dias, em todos os tempos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus em nós, operada pelo Espírito Santo, que nos torna forte contra a cilada do diabo. É a palavra de Deus que nos torna fortes e preparados para resistir no dia mau, no dia do mal. E por isso que Paulo mandou nós vestir toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo, citando isso lá em Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós temos que se cingir com a verdade, que é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que vestir essa armadura, embora tenha outras peças lá, mas ele coloca como peças principais. Meus irmãos, o saber dessa verdade servia de encorajamento para aqueles irmãos, como também serve para mim e para você, para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Quero concluir. Nós vemos aqui que o apóstolo João, nessa passagem bíblica, fornece os estados espirituais que cada crente se encontra. Primeiro estado, estamos perdoados dos nossos pecados por causa do nome de Jesus. Segundo estado, isto é, pela sua obra, realizada na cruz. Segundo estado, todo cristão conhece verdadeiramente a Deus, isto é, pelo fato de Deus ter se revelado através de Cristo. Agora o conhecemos. E esse conhecimento é que traz a salvação, a vida eterna, a libertação da alma, a transformação da nossa vida. E o terceiro estado é que todo cristão vence e resiste ao maligno, porque Jesus nos garantiu essa vitória, Ele venceu, Ele venceu a Satanás, Ele nos deu essa vitória, para que cada um de nós pudéssemos ser vencedores. Paulo escreveu, nós lemos aqui que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo. Meus queridos, esses três estados em que estamos, nos encorajam e nos ajudam nos momentos de desânimo, em nossa caminhada cristã, a não desistirmos, mas permanecermos firmes no Senhor e em sua palavra. Eu e você precisamos viver na certeza de que as boas novas do Evangelho de Cristo nos garante o viver de forma agradável a Deus e sermos felizes aqui na terra. E isto, meus irmãos, não tem a ver com as circunstâncias do dia a dia, e sim com a palavra de Deus que foi implantada em nós pelo Espírito Santo, e por Ele nos fazer lembrar dessas verdades em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Paulo vai dizer que o Espírito milita contra a carne, para nos lembrar das verdades de Deus escritas nas tábuas do nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor. Eu quero aqui terminar com outra citação do comentário do reverendo Augusto Nicodemos. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Ele diz: membros professos de igrejas cristãs que abandonaram o Evangelho em busca de outros ensinamentos, nunca realmente experimentaram essas coisas durante o tempo em que estiveram na igreja. Nunca experimentaram verdadeiramente da palavra de Deus. Esses que vão em busca de outras doutrinas. E ele termina dizendo: examinemos o nosso coração. Esse é um dever meu e seu, examinar o nosso coração. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nós temos que ler e temos que conhecê-la, não é? E o Senhor, através do Espírito Santo, faz essa aplicação em nós, para que esse conhecimento que temos de Deus possa nos tornar firmes, abundantes, constantes na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero chamar o presbítero Rafael para vir aqui orar. Há um microfone aqui para ele. Depois eu vou ministrar a bênção. Estou ficando aqui um pouco rouco. Mas
O presbítero Rafael está agradecendo por essa palavra, porque Deus conceda ao nosso coração graça e paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos, somos gratos pela oportunidade, mais uma que o Senhor nos deu de podermos ouvir e aprender, Senhor, da tua palavra. Obrigado pela vida do teu servo, Deus, que expôs a tua palavra, e assim como o Senhor já havia falado com ele, o Senhor falou com a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, como nós ouvimos aqui no final, ó Pai, a refletirmos, ó Deus maravilhoso, sobre o que nós temos conhecido na igreja, ó Pai. Que nós não venhamos passar o tempo e descobrir, Senhor maravilhoso, que na verdade nós estávamos aqui, Senhor, por motivos que não os corretos da tua palavra. Então nos ensina a viver, Senhor, como igreja, ó Pai, como irmãos que conhecem verdadeiramente a Deus, que conhecem verdadeiramente a Cristo, ó Pai. E que nós possamos caminhar cada dia mais, Senhor, nessa busca, porque aonde nós podemos te conhecer é somente na tua palavra, Pai. Então desperta o nosso coração para o interesse, Senhor maravilhoso, da meditação da tua palavra. E que junto, Senhor, da graça, do meio de graça, da oração que o Senhor nos deu, nós possamos alimentar e experimentar cada vez mais, Senhor, da comunhão contigo. Em nome do teu Filho Jesus, no poder do teu Espírito que nós oramos. Amém. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o seu poder, repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Faltou o teclado e a voz da Daniela, né? Algo breve aí, se Deus quiser. Meus irmãos, vamos dar alguns avisos. Eu queria que os irmãos sentassem. Queridos, eu queria chamar a sua atenção como pastor para 2 momentos da nossa igreja. Nós temos reunião de oração toda terça-feira na igreja. E a palavra de Deus nos manda orar sem cessar. Eu sei que você pode orar em casa, dentro do seu carro, né? Em qualquer lugar. Mas se você não está estudando à noite, não está trabalhando, está em casa, venha para cá orar conosco, né? Nós temos feito um círculo aqui com distanciamento, temos colocado os nossos pedidos, temos orado. Então, lembre que se você não está aqui, nós estamos orando por você. Então, venha orar também aqui uns pelos outros. E a nossa escola dominical, hoje nós até tínhamos um número melhor, porque domingo passado, se eu não estou enganado, tinha 2 ou 3 pessoas só, né? Mas hoje nós tínhamos um grupo melhor na escola. Então, venha para a escola dominical. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, né? Começamos a ver hoje sobre os símbolos do Espírito Santo. É importante você conhecer para que você não faça desses símbolos uma heresia na sua vida, uma idolatria na sua vida, né? Esse foi o ponto comum que nós chegamos hoje aqui na escola, né? Então é importante, venha participar da escola, venha estar presente. É 1 hora só de aula, das 9 às 10, dá tempo de você voltar para casa, fazer o seu almoço, ou ir receber uma visita, ou ir para um amigo, né? Então, tem tempo suficiente. Então, deixa aqui esse apelo, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana e receba o nosso abraço.